Cleiton, então, continuando aqui a nossa conversa, não tem como eu deixar de perguntar, da gente conversar um pouco sobre outros dois tipos de fármaco que são relativamente bastante consumidos e que podem impactar muito sono, formação de memória, consolidação de memória, que são os antidepressivos e remédios para dormir de um modo geral, né? Começando pelos antidepressivos. Como é que eles podem, como é que eles afetam, né? Ou pelo menos podem afetar o sono e esse processo todo que a gente está conversando? Antidepressivo é motivo de controvérsia, sabia? Aham. Porque ele suprime sono REM. O inibidor de recaptação de serotonina suprimem sono REM num nível assim de tipo 80% ou mais, cara. Caramba, isso Sabia tudo? disso? É. 80%. E aí, o que acontecia? No livro do Siddhartha Ribeiro mesmo, ele mostra um histórico de que os cientistas resistiam muito a admitir que o sono era importante para a memória. E uma das coisas que eles usavam para dizer que o sono REM especificamente, que o sono REM talvez não fosse importante para a memória, é que esses pacientes tomam antidepressivo, não tem REM e não reclama de perda de memória. E aí, sabe, o sono REM tem papel para a memória mesmo, Uhum. né? E aí, na verdade, existem vários fatores de confusão aí, porque a hora que você entra com antidepressivo, a pessoa melhora o humor e a memória tende a melhorar de uma maneira geral, o nível de alerta, a sonolência diminui, a motivação aumenta. E a memória melhora. Então, apesar de não ter sono REM, o que você vê é uma melhora Do quadro, de um do modo geral. quadro de modo geral. E aí, como é que você... É difícil de testar essa hipótese, certo? Eu vi, o que eu investiguei um pouco, que tenho investigado em modelos animais, você dá uma dose única de antidepressivo, esse sono REM é suprimido absurdamente. Quando esse efeito é lavado, vamos dizer assim, no sono subsequente o animal tem um rebote gigantesco de REM. Ou seja, quando você tira o REM, o organismo, existe esse ajuste homeostático, ele fala, ok, eu não tive, agora eu preciso ter mais. Quer dizer, se existe esse ajuste homeostático, isso tem que ter alguma função, correto? Sim. Agora, você não consegue ver, é muito difícil de estudar porque o uso é crônico do antidepressivo, correto? Certo. Então, você não vai ver um impacto muito grande sobre a memória, tá? Apesar de suprimir sono REM. Mas tem muitos fatores de confusão aí. É difícil de testar do ponto de vista Muito difícil. experimental, né? Muito